mais um vídeo aqui e o assunto desse vídeo é: ganhei o processo contra o INSS e agora o que vai acontecer? Eu já vou receber o meu benefício em seguida? Quando que eu vou começar a receber o meu benefício? E os atrasados, que é o tempo que eu fiquei aguardando o processo. Como que funciona? Quando que eu vou receber? Então, nesse vídeo eu vou estar falando sobre esse assunto no caso do processo aí contra o INSS, no caso de um benefício por incapacidade por trabalho, no caso da aposentadoria por invalidez, o auxílio-doença, o benefício assistencial como BPC-Loas, que é no caso aí um benefício auxílio-doença, aposentadoria, que é quando o segurado não está podendo trabalhar por conta de algum problema de saúde. Então o INSS negou o benefício, então você, juntamente com o advogado, entrou com um processo contra o INSS. Então você ganhou o processo, e agora? Então nesse caso esse vídeo é importante tanto para aquelas pessoas que já saiu a decisão do juiz de primeira instância te concedendo o benefício, ou também você que entrou com o processo, vai realizar a perícia nos próximos dias, ou também já realizou a perícia, está esperando aí os próximos passos no processo, quer saber também quando que você vai receber o benefício, no caso se o juiz te conceder o benefício, julgar procedente o seu processo de primeira instância. Então quando que você vai receber? Então vamos lá. Quando você entra com um processo judicial contra o INSS, no caso que eu estou falando aqui, para fazer um pedido do benefício que o INSS negou e você entende que tem direito a receber esse benefício, então entra com processo, procura o advogado, especialista, previdenciário, então ele entra com um pedido. No caso, geralmente pode acontecer assim: se o INSS te negou o auxílio-doença, o seu advogado ele pode entrar com um pedido do auxílio-doença, também de uma aposentadoria por invalidez, para ser analisado. Quando o juiz for dar a sentença, ele analisar qual benefício você tem direito, se é o auxílio-doença ou aposentadoria. O seu advogado também ele pode entrar com um pedido do auxílio-doença e, dependendo da perícia, do laudo judicial, quando o perito fizer o laudo judicial, dependendo da situação, o juiz ele pode te conceder uma aposentadoria também, ou também pode ser o contrário: se o seu advogado, juntamente com você, entende que você tem direito de receber a aposentadoria por invalidez, então ele entra com um pedido de aposentadoria. Então, dependendo do laudo do perito judicial, porque você que não sabe ainda, vai passar ainda, porque não passou pela perícia judicial, você que entrou com um pedido aí de um benefício aí por incapacidade por trabalho, você precisa passar por uma perícia judicial, que essa perícia é muito importante para a decisão final do juiz, se vai te conceder o benefício ou não. Então, se o seu advogado entrou com pedido do auxílio do aposentadoria, então, dependendo do laudo do perito judicial, o juiz pode te conceder o auxílio-doença. Ele pode entender que o seu caso é para um auxílio-doença, que é um benefício temporário. Lembrando que o auxílio-doença é um benefício temporário, que o segurado tem que receber ali por um tempo, enquanto se recupera do problema de saúde, e depois voltar para o trabalho. Agora a aposentadoria não, a aposentadoria por invalidez é um benefício permanente quando o segurado não tem mais condições de trabalhar em atividade alguma, está inválido para o trabalho. Então, vamos lá, vamos supor que o juiz te concedeu o benefício, julgou o seu processo procedente em primeira instância. Se o INSS não recorrer, aí sim você já vai receber o benefício em seguida. Porque no processo judicial, qualquer das partes, como você juntamente com o INSS, o segurado juntamente com o advogado, com o seu advogado, você juntamente com o advogado, você pode recorrer se você, infelizmente, o juiz não te concedeu o benefício. Como também, se o juiz te concedeu o benefício, o INSS pode recorrer da decisão. Então, vamos supor que o juiz te concede o benefício. Se o INSS não recorrer, então, o próximo passo ali, o processo vai ser transitado e julgado. Quando o processo é transitado e julgado, aí sim você já tem uma certeza ali que vai receber o benefício e também vai receber os atrasados, que é o tempo que você ficou aguardando o processo.
Lógico, se o juiz te conceder o benefício, por quê? O processo é transitado e julgado, não cabe mais recurso. Então, na maioria dos casos, quando o juiz de primeira instância concede o benefício, o INSS recorre da decisão, no caso vai para uma segunda instância, e aquela decisão da primeira instância não vai mais valer. Por quê? Porque o que vai valer é a decisão da segunda instância. Lógico, se o juiz te conceder o benefício, as chances da segunda instância ser favorável concedendo o benefício e continuar a mesma coisa ali no processo, a mesma decisão, é muito grande, porque o juiz de primeira instância te concedeu o benefício porque teve provas ali comprovando que você tem direito de receber o benefício. Mas pode ser o contrário também, porque já aconteceu. As chances de ser a mesma decisão da primeira instância é muito grande, mas pode ser o contrário. Já aconteceu o caso do juiz de primeira instância conceder o benefício e na segunda o juiz de primeira instância concede o benefício e na segunda instância não é concedido o benefício. A decisão é contrária, favorável ao INSS. Pode ser o contrário também. O juiz pode não te conceder o benefício em primeira instância e na segunda instância o benefício ser concedido. Então, tem isso também. Às vezes a pessoa fala assim, mas eu já estou com meu processo há 3, 4 anos e não chegou ao fim ainda. Por quê? Porque tem isso. Pode acontecer de um processo judicial, tem casos que acontecem dentro de 8 meses, 1 ano aí, chegar ao fim do processo, como também pode demorar 4 anos, infelizmente, que eu estou dando exemplo aqui. Agora vamos dar outros casos, vou dar outro caso para você entender aqui. Se o juiz te concede o benefício, o laudo do perito judicial é favorável, a perícia é favorável, então o juiz te concede o benefício. O INSS, ele pode, por exemplo, viu ali que perdeu a primeira instância, pode acontecer também de chamar você para fazer um acordo. O que é esse acordo? Um acordo, por exemplo, para você perder uma porcentagem dos atrasados. Então o benefício vai ser te concedido, você vai começar a receber o benefício, mas você vai perder uma porcentagem, que é o tempo que você ficou aguardando o processo, ficou sem receber o benefício. Então você perde uma porcentagem. Esse acordo é feito juntamente com o seu advogado, com você. Por exemplo, o INSS dá a proposta para um acordo. Então, seu advogado, juntamente com você, vão decidir aí se vai aceitar o acordo ou não. Dependendo da situação, dá para aceitar esse acordo? Lógico, isso vai depender de você juntamente com o advogado, mas se você aceitar o acordo, o processo é transitado e julgado ali e já era. Você vai receber o seu benefício juntamente com os atrasados. Lógico, os atrasados demoram um pouquinho ainda, mas você vai receber os atrasados depois de começar a receber o benefício ali, mas já é uma certeza que você vai receber o seu benefício juntamente com os atrasados, porque o processo é transitado e julgado. Agora, se você não aceitar o acordo, você pode não aceitar também e esperar o fim do processo ser transitado e julgado. Então, o processo ele pode ser transitado e julgado em primeira instância, se nenhuma das partes recorrer. Lógico, por exemplo, se o juiz te concede o benefício, lógico que não tem cabimento você recorrer, lógico. Você pode até recorrer mesmo que o juiz conceda o benefício, por exemplo, porque se você entrou com o processo tal, mas o juiz concede o benefício, mas o juiz entende que você tem direito de receber o benefício, mas não tem direito de receber o tempo que você ficou aguardando o processo. Estou dando um exemplo aqui para você entender. Então você pode recorrer referente a essa decisão. Eu vou receber o benefício, mas eu tenho o direito também de receber os atrasados. Aí você, juntamente com o advogado, pode recorrer. O juiz ele pode dar sentença favorável a seu favor, concedendo os pedidos que foi feito quando foi dada entrada no processo, todos os pedidos, como também ele pode dar sentença, como eu estou dando exemplo aqui, concedendo apenas um pedido do que foi feito no início do processo, que eu estou dando exemplo aqui para você entender. Você entrou com o processo já tem 2 anos, então o juiz pode dar a sentença te concedendo o benefício, mas ele pode também não conceder também os atrasados durante os 2 anos. O juiz pode entender, por exemplo, você não tem direito de receber os atrasados desde a época que o INSS negou o benefício. Você só vai receber os atrasados a partir do dia da perícia judicial, que foi constatado ali que você não tem condições de trabalhar. Então pode acontecer isso também, como também o juiz pode te conceder o benefício e conceder também os atrasados
que é o tempo que você ficou aguardando o processo desde o dia que o INSS negou o benefício. Imagina aí, se você ficou aguardando o processo 2 anos e se o juiz te concede o benefício, para você receber o benefício e também os atrasados que você ficou aguardando o processo. Então, imagina aí, 4 anos, então você vai receber todo esse tempo aí, quanto que não vai dar? Juntamente com os atrasados, com juro, que é o tempo que você ficou aguardando o processo ali e tal, vai ser somado um juro em cima desse valor. Então, dá um bom dinheiro. Então, isso o INSS pode chamar para fazer um acordo referente a esses atrasados. Então, dependendo aí, você pode aceitar ou não. Às vezes compensa aceitar. Por quê? Porque você vai receber mais rápido. Não vai para a segunda instância e tal. Então, a primeira instância ali vai ser encerrado, transitado e julgado. É isso mesmo. Essa mesma coisa acontece também no processo trabalhista. Quando você entra com um processo contra a empresa lá que você trabalha para requerer direitos que o seu patrão, empregador não pagava, geralmente ali na primeira audiência, que é um pouco diferente aí de um processo contra o INSS, mas só para você entender. Então, geralmente a empresa ela chama para fazer um acordo também. Porque quando a parte ali, por exemplo, que está sendo processada, a empresa ou o INSS, vê ali que vai perder, aí chama para fazer um acordo. Eu vou dar um exemplo aqui também. Por exemplo, o juiz te concede o benefício, julga o processo procedente, concedendo o benefício em primeira instância. Aí o INSS recorre. O seu advogado pode entrar com pedido de tutela antecipada. Por exemplo, o juiz concedeu o benefício, então o INSS recorreu. O seu advogado entra com processo, com pedido de tutela antecipada para que o seu benefício seja implantado, mesmo que o INSS recorra da decisão. Por quê? Se o juiz te concedeu o benefício, ele entende que você tem direito, mas é um direito também do INSS recorrer da decisão. Aí ele recorre, aí o juiz pode te conceder o benefício ali, determinar para que o INSS pague o teu benefício ali e o processo continua em andamento porque o INSS vai recorrer da decisão. Isso pode acontecer também. Agora, estou dando exemplo aqui para você entender que mesmo que o INSS recorra da decisão, você já pode começar ali a receber um benefício, por exemplo, através de uma tutela antecipada. Mas agora, os atrasados, você só recebe quando o processo é transitado e julgado. Ou se entrar um acordo ali juntamente com o INSS, em primeira instância, entrou em acordo, então o processo vai ser transitado e julgado, os atrasados você vai receber. Vai receber uma parte ali porque entrou com acordo. Ou você pode esperar o processo ser transitado e julgado, porque se a decisão ali, se o INSS, mesmo que o INSS recorra, segunda instância, e for a mesma decisão de primeira instância, te concedendo o benefício, os seus direitos, aí você vai receber todos os atrasados. Mas, como eu estou falando, os atrasados demoram bastante, porque o processo é transitado e julgado, a não ser que você entre com acordo contra o INSS. Então, um processo judicial, infelizmente, demora bastante. Pode sair rápido, como eu estou dando exemplo aqui, dependendo da situação. Em primeira instância, ali, se você faz um acordo, muitas pessoas fazem esse acordo, porque quando o INSS manda essa proposta, o seu advogado ele vai conversar com você e ele vai dar ponto de vista dele. Por exemplo, o advogado pode falar para você, a gente pode ganhar em primeira instância, mas em segunda instância a gente pode perder. Então, compensa fazer esse acordo. Ou a gente ganhou em primeira instância, então as provas são muito boas, tal. Em segunda instância a gente vai ganhar também. Então, ele pode falar, não vamos aceitar o acordo. Então, juntamente você com seu advogado, vocês conversam e entram em acordo se vai aceitar ou não essa proposta do INSS. Muitas pessoas aceitam, como eu estou falando aqui, aceita porque sai mais rápido os atrasados, então o processo é transitado e julgado. Porque um processo judicial, infelizmente, demora muito, a pessoa fica ali ansiosa. Quando que vai sair o meu processo tal? Por quê? Você precisa receber o benefício, você não está podendo trabalhar. Imagina aí, o INSS nega o benefício, você fica todo esse tempo aguardando o fim do processo, porque você não tem condições de trabalhar. Então, quanto mais rápido sai essa decisão, te concedendo um benefício, e o melhor ainda, você começar a receber, porque o importante é receber. Então,
você começar a receber, porque você não está podendo trabalhar. Então, dependendo da situação, compensa fazer um acordo com o INSS. Às vezes os atrasados não vai dar nem muita coisa, porque às vezes tem casos, como eu já dei exemplo aqui, dentro de 8 meses, um ano ali, você já consegue receber, chegar a uma sentença ali em primeira instância. Então, dependendo da situação, você recebe o seu benefício, recebe os atrasados, com um acordo aí com o INSS você perde uma porcentagem. Então é isso, o processo judicial contra o INSS tem todo um andamento, uma fase, passo a passo. Então, às vezes a pessoa tem muita dúvida, porque a pessoa vê uma pessoa ali, o processo de fulano e tal, saiu mais rápido, dentro de um ano ali a pessoa já está recebendo benefício. Por que o meu está demorando? Então é isso, acontece que o processo de um certo segurado pode chegar ao fim em primeira instância, como eu já dei exemplo aqui, o que pode acontecer, como também pode ir para a segunda instância e demorar aí, infelizmente, 2, 3, 4 anos. Infelizmente tem pessoas que ficam todo esse tempo aí para chegar a uma decisão final do processo ser transitado e julgado. Uma coisa é certa, que você vai receber o benefício com os atrasados tudo, é só quando o processo é transitado e julgado. O INSS recorra ou não, entre com acordo, ou que não entre em acordo, ou que não recorra, tal. Por exemplo, o juiz concede o benefício em primeira instância. Pode acontecer que o INSS nem chame para fazer um acordo e nem recorra da decisão. Então o processo ali vai ser transitado e julgado. O processo foi transitado e julgado, aí sim, pode ter certeza que você vai receber o seu benefício juntamente com os atrasados, beleza? Boa sorte para você, espero de coração que o mais rápido possível que você comece a receber o seu benefício. E também, lógico, receba os atrasados, que é um direito seu, que é o tempo que você ficou aguardando o processo, beleza? Fica com Deus, boa sorte para você e até o próximo vídeo.